Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, com muito prazer, muita alegria, neste sábado, 7 de março de 2026. Hoje é véspera do dia 8, portanto, é véspera do Dia Internacional da Mulher. Eu quero comentar dois aspectos sobre essa data do dia 8. Uma é que me remete a um grande amigo, um amigo muito querido que eu perdi há alguns anos. Ele morreu de infarto numa loja de departamentos, experimentando uma calça dentro do vestiário lá da loja, e ele abandonou com isso um projeto que ele tinha sensacional, que ele era o sujeito no Brasil, ele era um cineasta, Zoroastro Santana, e ele tinha feito um documentário super premiado sobre Lampião. E a grande meta dele, então, já estava em fase de pré-produção, era fazer um longa dessa vez, que o outro era um curta, um longa-metragem também sobre o mesmo tema, mas com uma ênfase diferente. Ele iria enfatizar o papel da Maria Bonita dentro do cangaço. Ele era um grande estudioso do cangaço e tinha uma particular admiração pela Maria Bonita. E a coincidência é que a Maria Bonita nasceu justamente no dia 8 de março. Não é por isso que o Dia Internacional, não é pelo aniversário da Maria Bonita, mas ele tinha essa relação, e eu tinha conseguido, com a produção da Maria Gabriela, não é aquela jornalista, Marília Gabriela, que eu tinha conseguido para ele fazer um programa com ela no dia 8 de março, para ele contar essa história ao vivo. O filme já estava com os atores escalados, estava em fase de patrocínio, de conquistar patrocínio, mas já estava tudo certo. As filmagens iam começar provavelmente 2 meses depois do falecimento dele, né? Então já estava em cima para ele começar aquilo, e agora só na próxima vida. Outra marca que eu queria trazer aqui, que me chocou muito, aconteceu agora recentemente, que foi o chamado estupro coletivo de uma jovem de 17 anos aqui no bairro onde está o estúdio da rádio, aqui no bairro de Copacabana. A Rádio Nossa Senhora de Copacabana fica aqui na Hilário de Gouveia, em frente à Praça Cerzedelo Correia, e esse evento trágico ocorreu aqui no bairro. Isso, para quem é do Rio de Janeiro, isso já é uma coisa bem conhecida. Esse fato, né, foi um estupro coletivo cometido aparentemente por 5 jovens, inclusive um menor de idade, que parece que liderou essa questão. E me chamou a atenção que 2 dos 5 jovens são da mesma escola, uma escola tradicional do Rio de Janeiro, e eu, que sou um militante contra o tabaco, né, tenho um trabalho já, esse ano estou completando 50 anos que eu estudo tabaco, e a gente sabe que o tabagismo, que eu opto por chamar hoje em dia de nicotinismo, isso começa na infância e na adolescência. E eu percebo a ausência da escola, da maioria das escolas brasileiras, no aconselhamento e na conscientização de meninos e meninas. Aliás, eu escrevi um livro que também está completando agora, em 2026, 30 anos, chamado Fumar Pra Quê? Meninas e Meninos, que está disponível, como sempre esteve, foi uma opção torná-lo um e-book, no site cigarro.med, de medicina.br. E eu vejo a dificuldade que a gente tem de dar ao jovem protagonismo no enfrentamento de um problema que lhes são próprios.
O próprio jovem tem que entender que ele tem que enfrentar a indústria do tabaco, ele não pode ser manipulado por ela. E eu vejo a dificuldade das escolas comprarem essa ideia. E aí me chamou a atenção que um colégio tão tradicional, tão antigo, um colégio federal, inclusive, os professores são melhores pagos do que a maioria dos colégios de ensino médio, ensino fundamental. É uma escola que tem tradição, uma escola antiga. Eu não sei exatamente quando foi criada, eu vou até pesquisar isso, mas é uma escola muito tradicional aqui no nosso estado, com várias filiais. E o que aconteceu foi na filial, quer dizer, o que aconteceu? Os 2 meninos dos 5 são da filial do Pedro II no Maitá. E eu fiz uma postagem no meu Facebook citando a minha estranheza que uma escola dessa, uma escola dessa possa emergir 2 facínoras como os que a gente identificou agora. E, para minha surpresa, uma quantidade imensa, a maioria das pessoas que fizeram postagens, comentários na minha postagem, acham que a culpa é exclusivamente da família. 1837. O Pedro II, Geraldo Rodrigues acabou de levantar, é de 1837. Não é pouca coisa não, gente. Eu acho que não existe no Brasil nenhum colégio com essa idade, né? Depois eu vou fazer as contas aí, ô Geraldo. 188 anos. 188 anos. Bom, eu trouxe aqui um convidado de hoje, nós vamos falar sobre um tema, e esse tema eu vou deixar para depois. Eu gostaria de aproveitar que o nosso convidado, que é o Dirceu Gama, graduado em Educação Física, mestre em Educação Física, doutor em Filosofia, eu queria que ele deixasse o tema do nosso programa para daqui a alguns minutinhos, mas gostaria de ouvir a opinião dele, já que ele também é professor, sobre esse fato que eu acabei de narrar, que me machucou bastante como homem. Nós 3 aqui no estúdio somos homens, né? Nosso lugar de fala não é exatamente o que deveria ser, né? Mas a gente tem o direito de se indignar com o nosso gênero, né? Mas o que você depreende de tudo isso que está acontecendo, que aconteceu com essa menina, e a repercussão e o papel da escola? Sobre tudo isso eu queria te ouvir. Dirceu, muito obrigado por você estar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu tema. É um tema de pós-doutorado, não é isso? Um relatório de pós-doutorado. Então, daqui a pouco nós vamos falar que tema é esse. Mas amanhã é Dia Internacional da Mulher e 5 rapazes acharam que tinham o direito de estuprar uma moça. Bom, boa tarde, doutor Milagres. Boa tarde, Geraldo. Essa questão que o senhor mencionou agora ainda não foi completamente, usar uma expressão aqui da fisiologia, metabolizada pela população do Rio de Janeiro, pelos habitantes de Copacabana, quiçá do Brasil, e isso provoca uma perplexidade muito grande, a meu ver, primeiro, porque foi um ex-namorado, com idade ainda, creio eu, que não atingiu os 18 anos, que arquitetou com uma ex-namorada um plano cruel, de, à medida que se relacionava com ela, deixa a porta do apartamento entreaberta, ou eu não sei se os colegas maiores de idade tinham a chave para entrar lá e ter início essa sessão, maldosa, violenta de estupro. E o que mais causou-me dissabor foi o fato de que a jovem foi agredida, bateram nela, machucaram-na. E isso tudo, quando eu vejo de soslaio na câmera do corredor que esses maiores estão entrando já com um certo sorriso no rosto, isso não passava de um entretenimento. Então, causar o mal ao outro, provocar dor no outro intencionalmente, a título de entretenimento,
né? E veja bem, nenhum deles chegou, creio eu, a 20 anos de idade. Isso demonstra o quanto, do ponto de vista ético, moral, nós estamos passando por uma situação problemática. E como o senhor falou, isso remete à escola, porque todos nós vivemos hoje num mundo contemporâneo onde não apenas as famílias são imbuídas, é claro, os responsáveis, é claro, de prover com alguns conteúdos moral a educação dos seus rebentos, mas as próprias pressões do mundo contemporâneo, excesso de informações, dificuldade dos pais manterem aquela relação de casamento ainda tradicional dos anos 50, muitos casais separados, muitos divórcios, de nutrirem com informações sobre como viver, por que viver bem, por que viver de maneira justa os seus descendentes. Então isso se torna tarefa curricular também da escola. A gente, quando fala de currículo, a gente não fala apenas da formação científica, da formação técnica, que é claro cabe às escolas, mas a necessidade delas ampliarem a concepção de currículo também é premente. E nesse caso a gente inclui também manifestações sobre, por exemplo, na área do senhor, por que não fumar? Por que fumar? Qual o mal de fumar? Qual o bem de não fumar? Qual a importância de se respeitar e interagir com outros gêneros, sejam gêneros trans, gêneros cis, ou por que não devemos ter uma concepção etarista, desmerecer quem tem mais de 60 anos. Isso se transformou em tarefa da escola a permear transversalmente diversas disciplinas técnicas, biologia, língua portuguesa com literatura, educação física, arte, né? São tarefas... Biologia. Então são tarefas morais que podem estar incluídas dentro das unidades curriculares. Se a gente não atentar para isso, para esse papel coadjuvante da escola, periga que acontecimentos como esses se tornem cada vez mais frequentes, porque quem faz isso não faz para ficar quieto, faz para divulgar e às vezes até filmar, não é? O senhor, antes do programa começar, falava de Deep Web, para se tornar uma figura célebre, se tornar uma figura de envergadura social nos seus grupos de referência. E no mundo das redes, a gente sabe, né, que isso acontece com uma frequência muito grande. A necessidade de captar o olhar para si, não importa o que ser feito, né, exige necessariamente que a gente repense uma série de questões de formação. E formação é tarefa da escola, junto com família, com religião, com cultura. Então os desafios contemporâneos, eles passam necessariamente sobre como essas instâncias que são da civilização, né, processo civilizatório é escolar, é cultural, é familiar, vai do micro ao macro, estão falhando quanto a formação das gerações vindouras. Rapidamente, eu me recordo de um livro de uma filósofa judia, Hannah Arendt, né, aquela que cobriu o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, né? E ela tem um livro Entre o Passado e o Futuro, e ela dizia: é uma crueldade muito grande relegar os jovens à tarefa de se autoeducarem, né? Porque eles não têm a referência das gerações anteriores para auxiliá-los quanto a isso. E sem essa referência que provoque dúvidas, eles não vão conseguir se autoeducar por causa mesmo da pouca experiência de vida, da pouca frônesis, né? Que é a sabedoria prática, né? E a gente está se deparando com situações cada vez mais escalafobéticas por causa disso, doutor. Isso. Obrigado pela palavra. Mas é indignante, né? A gente ter... Porque nós já fizemos aqui 2 programas sobre feminicídio e estamos para fazer um programa sobre a cultura do estupro. Mas uma coisa que a gente depreende é que muitos homens, primeiro, não entendem a importância da mulher, e segundo, não entendem a riqueza que é essa parceria homem-mulher. Homem parceiro pode ser, não vou escolher sexo, pode ser um casal
ou homoafetivo, não interessa, mas a importância do parceiro, né? Ou da parceira. É de uma riqueza essa possibilidade de você ter essa troca mais íntima, para lá da troca sexual, com uma outra pessoa, e a partir de um determinado momento você intui que você é dono da outra pessoa, né? E, sobretudo, os homens acham isso da sua parceira. Como é que você vê essa coisa, você que é homem? Eu já fiz aqui dois programas sobre masculinidade e paternidade, com uma pediatra e com um pensador, que é o Baltar, e recentemente, inclusive. Mas eu acho que a gente precisa fazer outro, especificamente para a gente discutir o que está havendo com as masculinidades. Na sua visão rápida, para a gente poder entrar no nosso tema hoje principal, na sua visão, o que está havendo com o homem? Bom, doutor... Porque a gente fala em cultura patriarcal, a gente vem com aquele discurso antigo, mas tem alguma coisa nova acontecendo. Bom, eu vou fazer aqui, perdão, uma interpretação bem, assim, talvez até pueril, e eu vou me reportar ao Freud, porque ele tem um texto maravilhoso, que é o Mal-Estar na Civilização. Em alguns lugares foi traduzido como Mal-Estar na Cultura. E o Freud coloca que o devir civilizacional ele implica necessariamente a introjeção de normas de convivência à medida que transformações históricas acontecem. E o que são transformações históricas, e muitas até mobilizadas por causas naturais? Terremotos, maremotos, tsunamis. O próprio dinamismo da vida, né, crescimentos demográficos, por exemplo, implica que nós tenhamos que não só atualizar normas de convivência, eu não estou falando no plano legal, mas no plano ético. Uhum. Né? A gente tem que atualizar e até criar, né, valores, né, que precisam ser introspectados, vão fazer parte da existência corporal e afetiva. Freud vai dizer, civilização nada mais é do que esse processo. E, dada a velocidade com que transformações históricas, demográficas, as crises ambientais, no volume que estão, vêm ocorrendo, cada vez mais se torna necessário que nós introspectemos valores do tipo coleta seletiva de lixo, cuidado com os rasgos de floresta próximo a rios e lagos, não instrumentalizar a água apenas para servir de irrigação para o agronegócio, não pensar a água apenas como um meio de mitigar o aquecimento das grandes usinas que geram os computadores de inteligência artificiais. Tudo isso exige que uma moralidade coletiva mais ampla ela tem que ser dinamizada. Então, necessariamente, nunca foi tão importante ser político como nesse momento. E a política, né, a arte de negociar com os habitantes da polis, né, isso é grego, ela é uma necessidade de sobrevivência coletiva. E, por outro lado, o Freud também disse, é uma dimensão nossa que também é desejo, é animalesca. Nós somos instintivos. O senhor médico sabe, nós temos tanto a calota do córtex, que é da racionalidade, da ponderação, mas tem um elemento reptiliano dentro da gente, que é da nossa própria espécie, né? Filogenético. Então a gente está sempre nesse conflito entre desejo e controle do desejo. E por isso que a arte marcial pode ser muito interessante. E parece que nos tempos contemporâneos, né, o Zygmunt Bauman fala isso, houve uma liquefação de uma série de valores políticos universais, valores de convenção, como se o universal ficasse démodé, né? Bom, freudianamente, se você tira uma série de anteparos de valores universais, o desejo ele não aceita cerceamento. Né? E aí o que vai acontecer? As mais esdrúxulas
pretensões, as mais problemáticas tentativas de vazão, que vão redundar, por exemplo, nisso que a gente estava falando agora. E quanto mais civilizatoriamente nós vivermos, mais nós temos que discutir e introspectar normas. Por outro lado, se o desejo também não for devidamente cuidado para que essas normas não sejam alvo de recalques cada vez maiores, e a importância da arte, da literatura, porque são canais de desvio do desejo recalcado rumo a uma criação mais nobre, rumo à resolução de questões. Eu gosto nas minhas aulas de dizer, né, o Geraldo é músico, que o Eric Clapton, quando o filho dele faleceu, caiu na piscina, um menino, é claro que naquele momento, né, ele se culpou como pai, aquela questão de não estar presente do lado do pai, é uma coisa normativa, cultural, o pai que toma conta. Ele desejou se matar, mas em compensação, ele compôs Tears in Heaven, né? Que dizem que os acordes dele Lágrimas no paraíso. Exatamente, os acordes dele mudaram. Ele sublimou aquilo em obra de arte. Né? A civilização é isso. Quanto mais contenção, mais você tem que recriar hermeneuticamente os mecanismos para que as pessoas aprendam a lidar com os efeitos dessa contenção. Por quê? Civilização é ruim? É contenção. Pior se não fosse. A gente não estaria aqui agora para conversar. Provavelmente. Né? A gente não estaria. Então, né, ela é meio que uma pressão necessária. E como o mundo é histórico, toda hora a gente está tendo que atualizar o papel da ética no mundo. A bioética hoje é o renascimento da ética em escala global. Né? E eu acredito que é basicamente isso. Nunca foi tão necessário as escolas repensarem eticamente a formação curricular dos alunos para o mundo que virá. Porque as transformações que nós estamos vivenciando também são muito intensas, não é? Muito intensas. E cada vez mais, né? Agora a gente, por exemplo, tem primeiro a internet, né? Primeiro os computadores, depois a internet, depois as redes sociais e agora a inteligência artificial, né? Que os desdobramentos ainda são incomensuráveis. Os usos que podem ser feitos dessas ferramentas. Por exemplo, há 2 semanas a gente está assistindo drones controlados por inteligências artificiais atacando o Oriente Médio, não é? Então, a gente vê o quanto essas ferramentas e quem as detém pode empregá-las para finalidade de destruição. Né? E se vangloriar. A bomba atômica é um exemplo disso. Né? A ideia inicial era muito boa, não era para desaguar na bomba atômica. Né? Santos Dumont, quando cria o avião, a grande lamentação que levou à morte foi ter visualizado o uso na guerra para destruir. Quando ele criou, né, aquilo como um meio de diminuir distâncias e, com isso, tornar encontros mais rápidos acontecidos, facilitar o diálogo. Né? Porque nós somos seres de convivência, a espécie humana é de convivência, é de cooperação. Né? Mas se nós não temos viva essa prerrogativa no nosso existir e nós apenas dermos vazão narcísica ou até mesmo patologicamente a fim da destruição, aquela questão do sadismo freudiano, há pessoas, né, que sentem prazer em ver o outro sofrer. Eu acho que esses meninos que estupraram, jovens, adultos, eles têm ali um certo viés psicopático, um certo viés de obter prazer vendo uma mulher sofrer. E se eles, né, são, veja bem, tão discutidos nas últimas 2 semanas, pode ser que estejam acontecendo casos semelhantes na mesma geração que a gente não tem acesso. Exatamente. Vamos dar margem ao tema, então, da nossa entrevista de hoje, do nosso bate-papo de hoje, que você já teve aqui na bancada uma outra vez sobre um tema muito interessante, sobre o qual eu também aprendi muito, foi a vigorexia. Eu, como estava fazendo a edição da chamada do nosso programa de hoje, eu queria uns dados do seu currículo e eu recorri àquele vídeo
E fiquei, enquanto eu trabalhava, assistindo a entrevista novamente. Eu recomendo aos nossos ouvintes e telespectadores deste programa que assistam o outro, que eu vou, na reedição do programa, eu vou botar um link. O programa chama-se Vigorexia, e eu nem vou dar spoiler, mas sugiro que vocês assistam para entender o que é a vigorexia, que fala muito do que você hoje trouxe já como narcisismo, né? A ideia do nosso próprio corpo e a importância que a gente dá a ele, às vezes não tanto quanto a gente deveria dar aos nossos pensamentos, né? As nossas motivações maiores pelos altos fins da existência, da nossa existência. Mas eu faço esse convite. Eu acho que esse programa merece ser visto por quem não ouviu ainda. E eu gostei de rever o programa também. Não precisa ver só uma vez não, viu, gente? E aí, você sugeriu, eu citei que você é mestre em Educação Física, graduado em Educação Física, é docente, né, professor universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das melhores universidades do país, eu considero. Você depois fez doutorado em Filosofia e está... esse programa que nós estamos fazendo hoje, o título você que deu, Artes Marciais, Saúde Mental e Cognição. Eu sempre peço aos convidados para darem o título, porque eles dão o norte do programa, né? Quando você dá o título, eu tenho um norte para saber por onde que a gente vai. Mas você, antes da gente fechar o programa, você disse que isso poderia ser uma possibilidade, né? De você, já inclusive fazer um parêntese, já fechamos que você vai vir aqui novamente para a gente fazer um programa exclusivo sobre filosofia, importância e tal. Eu soube até de uns políticos aí que acharam que poderia se retirar do currículo filosofia e retirar do currículo, inclusive, educação física também, né? A gente ouve cada coisa, não é verdade? Mas aí você, dentro da sua evolução intelectual, científica e como professor, você está fazendo um pós-doutorado de onde surgiu esse tema para mim. Fala um pouquinho desse seu pós-doutorado e para a gente dar início, então. Bom, doutor, na verdade, o tema do programa de hoje nasceu do relatório de pós-doutorado que eu terminei agora em 2025, né? E o que funda, na verdade, vou fazer um breve prolegômeno aqui, o que funda o filosofar é a perplexidade diante de uma série de questões da existência com as quais a gente se depara, né? E essa perplexidade nos move a refletir sobre elas com radicalidade e método, né? Então, a filosofia, né, ela pode até se interessar por questões bastante utilitárias, pragmáticas do dia a dia, mas não só isso. Uhum. É muito comum, né, às vezes, a gente se deparar com perguntas, mas estudar, ler, se dedicar à filosofia, para quê? Qual o motivo disso? Eu costumo dizer, manter sob controle e administrar a estupidez humana. Basicamente isso. Eu vou escrever isso na legenda do programa. Basicamente isso. Repete. A filosofia é uma forma de minimizar e manter sob controle a estupidez humana, porque ela não tem nenhum desdobramento prático, imediato, utilitário, pragmático. Ela é apenas isso, ela é autoeducação, né? O devir existencial humano pede esse tipo de atitude para que a gente não se abastarde, né? Porque a sombra do abastardamento ela está sempre presente, né? Nós vivemos muitas vezes cercados por contingências que forçam esse abastardamento. Então a gente tem que ter algum tipo de reação
a essas forças. O que é, desculpa, abastardamento? Nos tornar bestas, bastardos, nos tornar exatamente do ponto de vista ético, moral, axiológico, sim, e nos limitar enquanto entidades abertas, porque a condição humana é a abertura, né? Abertura significa o nosso ímpeto sempre buscar a reconstrução de si. Porque somos seres históricos, o nosso tempo é o tempo histórico. E se a história muda, isso se reflete em novas forças, novas tendências em conflito, a gente necessariamente se vê obrigado a pensar sobre isso. Talvez não com o viés da filosofia acadêmica, mas sempre pensar o existente. Porque as ações dele sobre nós podem nos tornar, muitas vezes, insensíveis, nos tornar de difícil interlocução, enfim, minimizar mesmo e conter todas aquelas dimensões sobre as quais a gente se humaniza. Porque, veja bem, nós não nascemos necessariamente humanos, nós nascemos homens, nós nascemos pessoas. O ser, né, do sapiens, ele vem ao mundo através de um processo biológico. Mas a humanização, ela se dá através da cultura, da escola, dos pais. O Aristóteles, num livro maravilhoso, A Política, ele vai dizer: a primeira célula de humanização é o pai, a mãe e os responsáveis. Aí depois você vai para a família ampliada, os amigos, o bairro, o clã, a tribo, e adulto você chega à polis, que é a cidade. Então, necessariamente, o devir é você ser um interlocutor político sobre os grandes problemas, né, da urbe onde você vive. E a filosofia é um meio de te preparar para isso. Com relação ao pós-doutorado, dado nesse proêmio aí, que o que funda o ato de filosofar é a perplexidade, o que veio me tornando perplexo ao longo da minha existência como professor, pesquisador da UERJ, foi a quantidade de alunos e pessoas que buscam a UERJ, porque o campus Maracanã, com aquela arquitetura moderna belíssima, de prédios muito grandes, se tornou um centro de suicídio de pessoas. É um prédio público, então as pessoas, entra e sai muito grande de pessoas, elas pegam os elevadores, né, vão para os andares mais elevados. No caso, o andar que eu trabalho é o nono, 10º, 11º, 12º, elas passam para as rampas, furam as redes de segurança e jogam. E isso com uma frequência muito grande. Agora, em 2025, eu estava já no pós-doutorado e eu me recordo que eu estava chegando 7 horas da manhã, né, o Instituto de Educação Física no 8º e 9º, e eu vejo uma menina no saguão, né, próximo aos elevadores, fazendo um lanche, tomando café. Eu dou bom dia, ela me dá bom dia. E eu vou lá pro meu andar, subo uma escadinha no andar, e daqui a pouco eu escuto uma celeuma. E, meu Deus, alguém no 8º andar entrou numa sala, abriu a janela, quer suicidar. Quando eu desço, era a menina. E estava lanchando. Lanchando. Aí eu pensei, o estado de confusão, de desajuste emocional, cognitivo, de falta de descrédito, não é? A ritualização do processo que ela estava fazendo. Ela chegou, abriu a janela e se jogou, depois de tomar café. E isso, né, confirmou o que me vinha me deixando perplexo. O quanto o cotidiano, né, desse mundo liquefazedor vem trazendo problemas mentais, emocionais, cognitivos e corporais, porque o corpo somatiza isso. E isso me levou a fazer um pós-doutorado em filosofia, lógica, área de concepção lógica, epistemologia e filosofia da mente. Pensar os processos mentais que vêm ocorrendo de forma a compreender como essa relação entre o bios, né, e o social se constrói. E aí, né, como todo trabalho de filosofia acadêmica nos obriga a rever textos antiquíssimos, né? E eu me deparei com o fato de que, desde sempre, as artes marciais estiveram vinculadas a projetos heróicos de formação de homens, de fazer com que, na Grécia Antiga,
e eu vou já falar sobre isso, e a gente tem um correlato no Oriente, esse projeto de formação de homens buscasse, acima de tudo, capitalizar o que os gregos chamavam de timê e arete, honra e excelência. Honra e excelência. Por quê? Nós necessariamente nascemos com potencialidade para ser honrados, ou seja, do ponto de vista moral, bons, justos, corretos, e a excelência é justamente o quanto a gente maximiza isso. Porém, isso não está dado biologicamente. É a construção humanizante ao longo do outro, da cultura, das gerações mais velhas, dos professores. Honra e excelência. Né? E as artes marciais, em muito, né, elas eram uma forma de diminuir os efeitos daquilo que os gregos chamavam de híbris, a tendência ao excesso, a loucura, a desrazão. Nós fizemos Híbris, aqui... desculpa. Híbris. Híbris. H-Y-B-R-I-S. É uma híbris. É o excesso. Nós fizemos aqui no último programa, que no sábado passado a gente não pôde fazer o programa, no sábado retrasado nós fizemos um programa aqui sobre judô. E eu perguntei ao convidado, Marco Aurélio, mesmo sobrenome seu, né? Marco Aurélio da Gama, e eu perguntei a ele sobre esse nome, né? E esse artes marciais. Ele citou, e aí eu queria que você também aprofundasse essa questão, ele citou esse marciais vem de Marte, que era o deus da guerra, né? E ele era ele não gostava muito desse termo, eu digo Marco Aurélio não gostava muito desse termo, porque ele considera que o judô, ele não tem a ideia necessariamente de uma guerra, inclusive ele foi muito detalhista nesse ponto, dizendo que o judô ele precisa do outro. O outro é que é um adversário temporário ali no tatame, mas ele precisa que o outro exista, primeiro, para ele poder combater, segundo, se o outro for melhor que ele aprende, né? E se o outro for pior do que ele, mais fraco, ele sabe poupar o outro também, para não machucar o outro. Então, é uma coisa muito que não bate muito com a questão da guerra, né? Que a gente está vendo agora as guerras que o mundo está apresentando absurdamente em 3 pontos, né, do planeta. Mas fala um pouquinho sobre esse nome artes marciais. Eu diria, né, que há pontos, né, de convergência e ao mesmo tempo de afastamento entre arte marcial, que é a arte de Marte, o deus da guerra, e as lutas orientais, que se enquadram muito mais naquele projeto explícito de virtuosismo humano, guiados pelo Budô, como o Karatê, que é um projeto de formação, o Bujitsu, o Bushido, né, tem a ver com essa dimensão da introspecção, né, do autoaprendizado, e a partir daí você se tornar um homem melhor. As artes marciais, elas remetem a Marte ou Ares, né, que era o deus da guerra. Só que... Você falou Marte ou Ares? Porque Ares em grego, e depois quando a cultura romana absorveu, que era um povo guerreiro, dominador, toda a tradição grega, a gente vê a pujança, Ares assumiu o nome de Marte. Né? Então, as artes da guerra, utilitariamente falando, elas se reportam a Marte. Mas Ares, que era o deus da guerra grego, ele tinha uma abrangência muito maior do que o Marte romano. Né? A gente tem Heráclito, por exemplo, que era um pensador pré-socrático, a seguinte máxima: a guerra, só que era em agon de agonismo, de conflito, é o pai de tudo. Né? E o Heráclito, na verdade, ele está dizendo que o cosmos, o universo, a natureza, ela se replica autodestruindo-se. Né? Essa era uma máxima heraclitiana. Né? Ele vai dizer, a natureza, para existir, ela tem que se autodestruir. Os seus componentes, na verdade, são ilustrativos de forças em embate. Por exemplo, o gado come o capim. Então ele mata o capim a partir do momento que ele o extrai da terra e as raízes não estão mais em contato com o solo. Porém,
nessa digestão, né, os excrementos do gado vão fertilizar novas sementes naquela mesma terra. Então, é o cosmos se destruindo e se renovando, se destruindo e se renovando. Por isso que a ecologia, né, é o nome grego. Logia vem do logos, que é uma racionalidade. O eco é o oikos, que é a morada de todos. Então tem uma racionalidade na morada de todos, que é essa renovação que o Heráclito vai dizer. Não existe isso sem embate. Para que o gado viva, ele tem que matar o capim. E, por outro lado, o capim morto, que se transforma em excremento, vai ser, posteriormente, a fonte de novas vidas. Né? É a relação entre os elementos que compõem o todo interagindo. E a ideia do Ares, né, como deus do Agon, ela é muito interessante, porque Hesíodo, que era um grande poeta, né, ele tinha acho que, se não me engano, era na Teogonia, né? Ele tinha uma descrição em que ele dizia: há duas deusas Eres, deusa da justiça. Uma é má e a outra é boa. A má Eres é aquela que impele o sujeito a ter inveja do outro, a querer o que o outro tem, e aí o outro também pode querer o que o primeiro tem, e eles entram naquele conflito e se matam. Essa é a má justiça. Por quê? Justiça pressupõe ajustamento, que é equilíbrio. Então os dois, enquanto forças antagônicas, lutam e se matam. E aí ele vai dizer, mas também tem uma boa Eres. O que é a boa Eres? É aquela que me faz, dado o desejo de ver o que o outro tem, casa, esposa, filhos, buscar os meios de também ter o que ele tem, imitando os procedimentos dele, e não saqueando e destruindo. E aí, né, o Nietzsche, ele lê, o jovem Nietzsche, lê esse poema, né, essa descrição de Hesíodo, né, e aí ele coloca, os gregos encontraram a solução, a pedagogia da luta. Os jovens, através da luta, porque a luta ela simboliza as energias do cosmos heraclitiano em constante embate. E na luta, você mobiliza raciocínios e afetos que você tem que capitalizar e inibir. Capitalizar e inibir. E isso é um processo de formação. As energias do cosmos é como se elas fossem canalizadas para você, e ali, nessa prática, você se torna um homem melhor, porque você aprende a diferenciar na arte do corpo o que é ruim e o que é bom. Né? A arte de Ares, né, depois da degringolação dos romanos, ela pressupunha isso. Né? Rapidamente, doutor, o herói grego, e não existe, talvez, personagem mais emblemático do que o herói, a grande galeria de heróis gregos, Hércules, Aquiles, Ulisses, todos eles foram treinados em agonística, que era a arte da luta. Então eles aprendiam pugilato, luta corporal, caça, que era, caça no sentido de se eu tiver que buscar um alimento e me deparar com um animal, eu vou ter que lutar com ele, porque o caçador também é caçado. E o educador modelo dos heróis era um centauro, né? O Quiron, que era meio homem, meio animal. Né? Então ele tinha as duas dimensões, né? A dimensão da híbris, do excesso do animal, do instinto, e a racionalidade humana. E todos os heróis, depois que eram educados por Quiron, eles iam existir lutando. Fosse para proteger um povo, fosse para evitar que aqueles afinados com a Maeres fossem matar uma população. O destino do herói era justamente, depois de passar por Quiron, lutar, né? E sempre, né, com essa perspectiva, né, de empenhar-se e, de alguma maneira, ganhar. Porém, rapidamente aqui, o agonismo também tinha a mesma raiz etimológica de agonia. Agonismo, lutar. Agonia, dor. Todo existir lutando, enfrentando, defendendo uma causa traz dor, traz sofrimento. E os heróis aprenderam isso. Mas até o final das suas existências,
que é trágica, né? Não é só épica, né? E eles estavam experimentando a dor, o sofrimento, mas lutando por uma causa. Por isso que a arte marcial do Ares era um projeto de engrandecimento. E o correlato no Bushido, no Bujitsu, no Budo oriental, do karatê, do judô, né? Práticas que envolvem treino, disciplina, mudança da alimentação, rotina, com tudo que isso traz de sofrimento. Poxa, hoje eu tenho que treinar, meus colegas não vão treinar, eu tenho que me alimentar adequadamente, tenho sono. Isso é um projeto de disciplina do corpo. E o que você, você estava falando sobre o porquê da sua ideia no pós-doutorado, e você trouxe aqui uma coisa dramática que foi aquele suicídio, né? E onde entra a ligação entre arte marcial, que é o título do nosso programa, né? Artes marciais, saúde mental e cognição. Você vai deixar essa resposta para o segundo bloco do programa. O Geraldo vai botar uma música falando mal do cigarro. E a gente volta já. Ok, doutor. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma dragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração.
Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 7 de março de 2026, hoje com uma ilustríssima presença de um querido amigo, mestre, doutor, professor, pós-doutor agora, Dirceu Gama. Nós estamos falando sobre uma série de coisas, até me perdi de tantas coisas que a gente já falou no primeiro bloco, mas o título do programa: Artes Marciais, Saúde Mental e Cognição. Vou fazer só uma observação, que a música do intervalo, as nossas músicas são sempre falando mal do cigarro. A desse sábado agora foi Fumante, do nosso querido Rômulo Marinho, que é uma picardia sobre as doenças que fumar provoca. Mas então eu deixei a pergunta no ar, você lembra dela? Vamos lá, me responda. O que tem, que você foi parar nessa questão da saúde mental e da cognição ligando às artes marciais? Bom, doutor, a questão das artes marciais, né, e tanto ocidentais como orientais, ela veio aparecendo em que sentido? Elas sempre estiveram ligadas a projetos maiores de formação de pessoas. Então são práticas com um grande efeito pedagógico, com um grande efeito pedagógico, que, não obstante as próprias transformações históricas terem ora mantido presentes, ora diminuído a presença dos inimigos, né? E as práticas marciais são formas de também ensinar a utilizar o corpo na perspectiva de uma autodefesa. Elas, à medida que envolvem técnicas de movimento, né, elas requerem uma certa preparação, treinamento, modificação de padrões alimentares, descanso e a interação com o outro, né? Seja sob a forma de katas, que é uma luta imaginária, dando um exemplo das artes orientais, contra inimigos fictícios, em ambientes naturais, por exemplo, onde o que está em jogo ali é o autoaprimoramento do movimento, seja na perspectiva do randori, que é quando você luta e treina contra outro, né? E nesses atos, né, por que há uma certa dimensão cognitiva, né? Primeiro, cognição, né, é o ato intelectivo através do qual você mobiliza capacidades para atingir fins. Então é raciocínio, né? E para que a cognição ela atinja esses fins, ela pressupõe programação de ações, planejamento de atos, memória de trabalho. É um raciocínio conforme finalidade. Na arte marcial, o objetivo é atingir o adversário, ou golpeá-lo, ou quedá-lo, e impedir que ele faça isso comigo, né? Dentro de regras, né, de prática, aonde o outro ele veja bem, um adversário, mas também um cooperador, porque sem ele eu não aprimoraria isso. Sim. E essas regras, na verdade, são injunções morais. Eu não posso ir além do que os gregos chamam de metron da medida. Não é? Existe uma certa ética na prática, logo uma condição moral. Então essa cognição que pressupõe eu identificar no corpo do outro, entre parênteses, escaneá-lo para tentar antever o que ele quer fazer comigo para eu neutralizar, isso é altamente cognitivo. Isso é altamente cortical. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma arte de combate, caso eu não consiga, e ele me neutralize, aplicar minhas quedas, meus golpes, isso pode me causar um certo nervosismo, uma certa ansiedade, que é o elemento emocional deflagrado que eu tenho que controlar, porque aí ele passa a levar vantagem. Sim. Então você tem sempre esse elemento emocional e cognitivo o tempo todo interagindo ali. Ora,
as neurociências, né, através de técnicas sofisticadíssimas de EEG, de ressonância, mostram que isso imagem, acontece, né? de neuroimagem, isso acontece no giro cingulado, né? E síngula é onde você coloca em conflito esses elementos. Então, elas, de alguma maneira, alimentam esse processamento e o refinam, né? E, através da síngula, que é aquela região de substâncias, feixes brancos, comunicam isso com o hipocampo, com outras áreas do cérebro, nutrindo ele com informações. Isso é muito interessante porque a arte marcial é uma cognição que é aprimorada através do quê? Práticas corporais que também têm efeito preservador do metabolismo. Elas geram adaptações positivas cardiovasculares, cardiopulmonares. Então tem essa questão do aprimoramento sistêmico também. E um dos grandes problemas que nós temos hoje, principalmente com o avançar da expectativa de vida, é o declínio cognitivo. Sim. É o declínio cognitivo, né? Os chineses e os japoneses, eles praticam karatê, kung fu, tai chi chuan, adaptados à medida que a idade avança, porque isso é uma forma também de manter a atividade cognitiva, em termos de memória, raciocínio, em taxas decrescentes de declínio, né? Minimiza o declínio, né? É isso que eu quero dizer. Então, veja bem, é muito, se a gente for pensar, doutor, menos custoso praticar karatê, praticar enquanto idoso muay thai, judô, porque são atividades muito mais baratas do que ingressar, por exemplo, em protocolos psiquiátricos ou neurológicos, né? Então, até para a qualidade de vida, para desonerar o Sistema Único de Saúde, os CAPSIs, essas práticas têm uma valia pedagógica muito grande. Rapidamente, eu orientei uma dissertação de mestrado, há alguns anos atrás, de um professor de Tai Chi Chuan que ministrava aulas de Tai Chi Chuan no SESC de Caxias e na Praça Vanhargem, na Tijuca, com idosos. E a gente levantou as representações deles da prática. E todos falaram uma paz muito grande, uma viagem interior, né? Eles se sentem muito mais perceptivos, entendendo mais a existência corporal. Esse é o resultado da pesquisa dele. Eu fiz recentemente um projeto de extensão na UERJ para a gente replicar, vai ser até o doutorado dele, esse tipo de prática com pacientes de uma enfermaria psiquiátrica docente internos, né? Porque os terapeutas ocupacionais, os psiquiatras chegaram à conclusão, olha, não dá para ficar colocando apenas fármaco. Por quê? O fármaco, apesar dele ser algo que provoca um efeito, é momentâneo. E isso afeta rim, afeta estômago, intestino, metabolismo, estão ficando obesos, hipertensos, diabéticos. E aí nos chamaram e a gente fez o programa do Tai Chi Chuan. Eles estão fazendo Tai Chi e as respostas estão sendo muito boas, ainda que primitivas. Porque a linguagem está melhorando, a verbalização, o raciocínio e o afeto. Porque eu aprendo vendo o outro aprende me vendo. Então a gente tem aí também, nessa população com sofrimento psíquico, uma possibilidade. E eu vejo o quanto o declínio e a dificuldade cognitiva de falar, de se expressar, impacta a autoestima, que é o amor próprio, né? Essa deficiência gera problemas de inaceitação, de relação, a vergonha de acessar o outro, que é o isolamento, né? É uma não saúde mental, porque nós somos seres relacionais. O isolacionismo é uma porta de entrada para outras patologias comportamentais e psíquicas muito sérias. Quando você trouxe o tema e fez a correlação com o suicídio daquela moça, é como se você dissesse assim, se ela estivesse fazendo algo nesse sentido, ela não teria se matado.
nesse nível de possibilidade de cura mental? Eu acredito, doutor, veja bem, eu não vou dizer que talvez ela não tivesse jogado da janela, mas nós vivemos cercados por informações que colocam que não atender a padrões de comportamento estéticos, padrões de reações, significa que você é um imoral. Tá? É uma moralidade das grandes corporações midiáticas contemporâneas, tá? Que são poucas. Então, se você ficar nervoso, você é um imoral. Se você tiver um corpo que não atende aos padrões das grandes companhias de modelos, você é um imoral. Então você é bombardeado com informações. Se você assimila aquilo e passa a se identificar com o que você não é, tá? Com aquilo que você, veja bem, não tem afinidade, mas você se identifica, isso leva a conflitos existenciais muito grandes. E a arte marcial te ensina a lidar com o erro, né? Porque é o autocontrole e, ao mesmo tempo, autocontrole ético. Né? Se eu estou enfrentando alguém num randori de karatê ou de judô, e se naquele momento ele aplicou uma técnica e foi superior a mim na contagem final, parabéns a ele. O Santo Tomás de Aquino colocava: não existe nada mais magnânimo do que o erro, porque ele mostra para onde eu posso crescer. Né? Aonde foi que eu me equivoquei? Bom, eu me equivoquei porque eu me desconcentrei. Eu não prestei atenção na movimentação dele. Eu tive medo, não controlei o medo. Isso é que o Santo Tomás de Aquino dizia que era divino. Né? E o Aristóteles vai dizer: a coragem é uma virtude entre a covardia e a excessiva audácia. E as artes da luta, elas têm isso de levar ao desenvolvimento de virtude na prática. Né? E o que é interessante é corporal, cognitivo e emocional. Quando a gente tem vivido, por exemplo, eu que estudo tabaco, né? Na verdade, quando a gente estuda tabaco, a gente estuda nicotina, né? Que é a substância que faz as pessoas precisarem, entre aspas, de tabaco. E aí você, quando nós temos no planeta hoje 1,25, né? 1.250 bilhões de dependentes de nicotina no planeta. Mas se você for... todas as outras drogas, e você somar as dependências químicas, a gente vai ter, sei lá, mais de metade da população, provavelmente. E aí soma-se álcool, benzodiazepínico, drogas mais pesadas em termos, né? Porque eu acho que não existe droga nenhuma mais pesada que a nicotina. Mas aí é como se fosse a antítese das artes marciais, quer dizer, o oposto. Quando você, por exemplo, cita que a arte marcial tem o poder de fazer você pensar mais, de você introjetar mais, você se respeitar mais, até se gostar mais, porque você vai conhecer alguém que você... Essas drogas normalmente fazem o contrário, né? Destapam, você não pensa, né? Você usa a droga e não pensa nessas coisas, você não vai pensar no seu erro para aprender com ele, você vai simplesmente se dopar ali e vai aplacar o tal nervoso, né? Você não tem autocontrole, você está botando uma droga que ela vai exercer um controle de te acalmar e de te fazer superar. Essa é uma questão muito interessante que o senhor coloca, né? E aí, de novo, vou me reportar, né? Ao Freud, ao conceito de sexualidade. E muitas pessoas não entendem. Quando o Freud ele cria, naquela transição do século XIX para o XX, o conceito de sexualidade, né? Ele disse que as crianças, os jovens, tinham ímpetos sexuais. Aquilo causou um furor. Meu Deus, criança ter sexual. Esse cara é um indecoroso. Degenerado. Um degenerado. Na verdade, ele queria dizer que o nosso corpo é um dínamo que é o tempo todo mergulhado em conflitos e impulsos, ora prazerosos e desprazerosos. Tá bom? Desde a infância. Tá bom? Exemplo. Por que ele vai dizer que a boca da criança é
vamos dizer assim, um órgão sexual. Porque quando a criança experimenta calor, frio, algum mal-estar, ela chora, ela quer o seio da mãe. Por quê? O seio tem a dupla função para ela, de fornecer o alimento e de apaziguar pela boca, porque o seio vem com o abraço, contato, desenvolve uma relação afetuosa com a mãe. E aí ela tem a ansiedade diminuída. O que ela anseia? Ter o seu dissabor reduzido, né? A questão do tabaco, a questão do cigarro, né? Ela em muito passa por um mundo onde há pressões que geram desprazer, mas ao longo da formação, né, e muitas pessoas precisam de terapia, precisam de escola, que isso seja discutido na escola, o mundo, por si só, ele é ontologicamente desprazeroso. Existir é enfrentar problemas. Os heróis sabiam disso, gregos. Né? Por isso que tinham agonia. Eles tinham que lutar para vencer os dissabores, por mais que isso causasse sofrimento. O mundo ele é desprazeroso. Só o mundo infantil que é muito prazeroso. E à medida que a gente cresce, obrigações morais, sociais, obrigações laborais vão aparecendo. A resposta, muitas vezes, a isso é ansiedade como sintoma. Como eu vou lidar com tudo isso? E diante do despreparo, a gente recorre às soluções de curto prazo imediatas. Álcool, tabaco. Porque eu estou querendo fugir de algo, reencontrar algo. Né? No caso, uma falsa sensação de paz, que minimize os meus anseios. A arte marcial, ela é também uma forma de você aprender a lidar com dissabores ali, porque é alguém que você tem que sobrepujar e não ser sobrepujado, então já é ali um campo de dissabores, com normas e regras. E, ao mesmo tempo, você tem que criar mecanismos, né, como a gente falou, cognitivos e afetivos, de lidar com a possibilidade da falha e da exigência de ser minimamente performático. Né? Isso te obriga a controlar a ansiedade. E à medida que você vai se vendo capaz de resolver problemas, isso retroalimenta a tua vontade de querer evoluir. É o tal do Budô do Oriente, que é um projeto de formação e aprimoramento humano. Aí a gente sabe melhor, o senhor melhor do que eu, que a neurociência mostra. Quando isso acontece, a gente libera serotonina, né, dopaminas, que são as próprias substâncias do prazer. Sim. E a gente quando fala em cigarro, e a gente faz muito essa correlação com a fase oral, né, que você trouxe. Perfeito. Aqui, né? Perfeito. Quer dizer, o seio que gerava prazer e apaziguava as dores, as ansiedades, é ressignificado no cigarro. Ressignificado no cigarro. Você sabe que é um desejo de mãe. Uma das coisas que a gente trabalha em quem está tentando parar de fumar é trabalhar a oralidade. Perfeito. No sentido, por exemplo, aula de canto. Perfeito. Vai fazer canto. Sublima na voz. Na voz, porque está saindo pela boca. Perfeito, perfeito. Né? Muito bom. Muito bom. Declamar poesia. Isso, exatamente. Declamar poesia. Exatamente. A boca, a boca é a primeira grande expressão de prazer de todos nós. Exatamente. Por quê? Mal a gente nasce, a mãe já dá o seio. Isso. Né? Então é o órgão ligado ao acolhimento materno. A criança, quando está sozinha, às vezes nervosa, ela chupa o dedo. Isso. Tem crianças que têm dificuldade de largar a chupeta. Perfeito. Né? E a gente vê os adolescentes, por exemplo, eu que trabalhei muitos anos em escola de ensino médio, naquelas tenebrosas semanas de prova, todos chegando sem pele na unha, mastigando, e eles falam, meu Deus, eu tenho que comer bombom, chocolate, né? Então eles invocam a oralidade como um mecanismo atenuador da ansiedade. A gente vê muito em filme uma mulher nervosa, normalmente a cena é com mulher num pote de sorvete, né? Certo. Comendo sorvete no pote. Perfeito. Para aplacar o estresse. Né? E, doutor, aproveitando o ensejo, o senhor sabe que nós vivemos, né,
uma epidemia global de obesidade. Sim. Né? De obesidade. Destarte os casos extremos, né? As compulsões alimentares, e muito, elas são um reflexo de uma existência onde os gatilhos provocadores de ansiedade são constantes. Sim. Pressão para tirar nota boa. Eu conversava agora há pouco tempo com o Geraldo. A gente falava de quando éramos crianças, a gente ia para a escola e depois íamos ser criança, brincar, correr, saltar corda, enfim. As crianças hoje têm verdadeiras jornadas de atividade. Da escola, vai para o curso de idiomas, 2 idiomas, agora para o curso de informática, agora vai para o curso de IA. Então ela tem uma jornada onde ela é obrigada a recalcar justamente aquela parte da ontogênese onde ela tem que experimentar livremente, ou ter prazer. E quando isso é cada vez mais cerceado, elas comem compulsivamente, elas bebem refrigerante compulsivamente, e daqui a pouco entram no tabaco compulsivamente. E no álcool. E no álcool. É. E no álcool. E no álcool. Você trouxe, o nosso tema é arte marcial. Mas você é um professor de educação física, mestre em educação física. O que você se refere à arte marcial pode ser aplicado a todo e qualquer outro esporte, ou a arte marcial tem características que lhe são próprias? Doutor, veja bem, existe a arte marcial esportivizada, existe a arte marcial não esportivizada. Vamos pegar o exemplo do judô, né? A gente tem o judô regido pela Federação Internacional de Judô, que é o judô olímpico, o judô esportivo, o judô militar. E você tem o judô originário da Kodokan no Japão, que não é um judô esportivo. O judô esportivo, considerando que o esporte ele é um filho da época moderna, ele tem muito o elemento de identificar os que têm melhor desempenho, os que são os mais fortes, os mais velozes, os valores kubertanianos olímpicos. O judô não esportivo, como o karatê não esportivo, ele ainda tem, por exemplo, toda uma dimensão que, além da prática, envolve exercícios de concentração, né? A arte no Japão da pintura de ideogramas, tudo isso é judô. A prática e o sentido da arte nos katas, né, que são as lutas imaginárias. No judô esportivo, essa dimensão que eu diria mais focada no espiritual, né, sem sentido místico religioso, mas no cultivo daquela tua dimensão ainda não conhecida por você, mas que é fundamental para aprimorar desde a sua capacidade de ler acontecimentos e identificar o que acontece no cotidiano. Essa dimensão, as artes marciais ditas originais ainda mantêm. E os outros esportes não têm essa característica. Ainda que eles exerçam algum efeito, eles não têm isso como eixo norteador principal. Né? E as artes marciais têm. Ainda que eu possa me tornar virtuoso praticando futebol, praticando voleibol, praticando atletismo, isso é muito mais uma resposta pessoal aos estímulos do que propriamente aquilo que eu encontro dentro dos cânones das artes marciais orientais. Porque elas também são associadas a processos de cura, não é? A processos de projeção do corpo como um prolongamento de uma dimensão universal maior. Existe todo esse elemento que a gente diria oculto, né? Que faz parte da formação do neófito, né? Porque uma característica das artes marciais é que elas se assemelham a rituais de iniciação. As faixas são os degraus, né? Os mestres de artes marciais dizem o entendimento da arte começa na faixa preta, não acaba ali. Ali é que você vai começar a compreender realmente todo o sentido.
os estágios anteriores são etapas, né, que você vai cumprir e você vai mostrar o quanto você abre mão de facilidades e desejos em prol dessa dinâmica de um autoconhecimento mais intenso, que também é moral, né? Porque envolve o outro. E à medida que a gente evolui nessa direção, a gente se torna muito mais aberto, né? E muito mais, de novo, espiritualizado, não no sentido místico, né? Mas como conhecedor do mundo imanente. Rapidamente, eu estudei no final do pós-doutorado o Muay Thai, né? Que é a arte de combate tailandesa. Né? E se a gente for ver bem... Eu achava que era do Israel. Krav Maga, não. Krav Maga. Estou confundindo. Que é a arte Tem Thai. razão. E Tailândia, Tailândia, significa terra da liberdade, porque o Thai é uma palavra oriental que significa libertação. Né? O símbolo do Thai é meio que aquele yin e yang. Né? Uhum. E por que a Tailândia ela é chamada de a terra da libertação? Porque ela foi historicamente ocupada por egressos da China e do Nepal que nunca aceitaram e sempre quiseram dominá-la. Né? Então, o Muay Thai significa treinar para manter a terra livre. Né? E é muito interessante, né? Porque eu fui investigando isso. O Muay Thai, né? Ele parte do pressuposto de que você tem que se preparar em estrito contato com a natureza. Então, os centros de treinamento são na floresta. Não são nas academias? Não, lá na floresta. E a linha do budismo que inspirou o Muay Thai é o budismo Theravada, não é o Mahayana. Porque o budismo Mahayana é aquele de que o afastamento do mundo é que leva à iluminação. O Theravada não. É o ingresso cada vez maior na imanência, na dificuldade, que vai te permitir meditar junto com os agentes causais do sofrimento, da dor. Então o treino deles é muita corrida, sabe? É permanecer o tempo todo em lugares úmidos de calor, porque eles dizem, segundo o Theravada, a iluminação vem justamente quando você chega num nível tal de agruras, de dificuldade, que ali é que você percebe a solução para os problemas. Né? Uhum. É a tal da resiliência. Resiliência, exatamente. É a tal da resiliência. Né? O Muay Thai é isso, é uma prática teravádica de resiliência. Eu mencionei aqui o programa que nós fizemos com o Marco Aurélio da Gama sobre judô, né? Uhum. E eu aprendi bastante com ele, sobretudo uma figura, né? O Jigoro Kano. E aí o Jigoro Kano, ele me contou uma história que o judô veio do Jujutsu. Mas no Jujutsu, as disputas envolviam a morte do adversário. Sim. E o Jigoro Kano, o Jigoro Kano, ele antes do sujeito morrer, ele tomou conhecimento do Jujutsu, não é Jiu-Jitsu, não, Jujutsu, né? Japonês, ele pegou lá os cadernos e via como é que eram os golpes. Todos os golpes estavam desenhados, né? E ele pegou aquilo, aperfeiçoou, só que parou de ser morte, não podia ter morte, né? E aí ele escreveu, eu fiz uma pesquisa rápida para poder ajudar na entrevista com o seu xará Gama, e aí diz o seguinte, o Jigoro Kano, que é o criador do judô, preconizava que os valores do judô deveriam ser os a seguir. Isso aí é um texto que eu escrevi. Uhum. E eu vou ler aqui, porque eu quero ouvir tua opinião, se isso se aplica a outras, né? Então, cortesia. O Jigoro Kano dizia que esses eram valores do judô. Cortesia, para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, olha que valores, né? Honestidade para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Modéstia,
para não agir e pensar de maneira egoísta. Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios. Faltam 3. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Nós estamos falando de uma luta, né? Mas uma luta que tem valores. Exatamente. E os 2 últimos, alguns até você já comentou aqui. Autocontrole, para estar no comando das suas emoções. E, por último, amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Isso são valores do judô, quer dizer, teoricamente, são valores da arte da guerra, né? Uma arte marcial, mas que você vê que aqui não tem guerra nenhuma aqui. Na verdade, se a gente for... Tem um filme do Kurosawa, eu esqueci o nome, mas nesse filme ele está transformando em arte a transição do Japão feudal para o Japão Meiji moderno. E esse filme ele é consubstanciado no conflito entre um mestre de jiu-jitsu e um ex-aluno dele que foi para o judô, né? E o Kurosawa associa o jiu-jitsu a uma prática tradicional de uma época de um Japão fragmentado, feudal, onde você tinha o shogunado que não conseguia unificar e os monarcas dos seus feudos com os samurais que se relacionavam apenas entre si, nos seus dialetos, né, do norte do Japão, diferente do sul, e era uma arte corporal, que claro envolvia armas e não armas, de provocar a morte e dominar outras terras antagônicas ao senhor que eu sirvo. Porque o samurai é o servidor, né? O que o Jigoro Kano antevê? Essas práticas, elas podem ser retiradas dali e alinhadas num outro contexto, né? E aí ele fez uma filtragem. Ele fez uma filtragem que redundou nesses valores que, se o senhor for pensar, tem a ver com a Timê e a Arete do herói grego, né? Na verdade, é um projeto de formação de homens através de mecanismos práticos, de saberes práticos desenvolvidos pela tradição, que, por exemplo, vão provocar rompente de dor. Claro, tomar uma queda dói, você tem que aprender a cair, tá? Vão provocar dissabores? Claro, você vai transpirar com uma manta. Isso não vai ser prazeroso. Mas você vai ter que lidar com todas essas agruras para extrair, dentro de todas essas supostas negatividades, algo de positivo, né? Que é justamente melhorar a sua relação consigo através do outro, aprimorar a convivência e transformar isso, como o senhor muito bem falou aí, em linguagem e convivência. Porque depois que a sessão de treino termina, vamos falar o que você entendeu por isso, o que você não entendeu, né? O que lhe faltou. O judô, ele é ritualizado pedagogicamente ao extremo. Porque todo ritual, ele no fundo, ele espelha uma mitologia, né? No caso do judô, é a autoridade do mestre, né, como aquele que leva você por vias de conhecimento a desbravar caminhos. E à medida que você desbrava caminhos, você torna-se virtuoso. Por quê? A ideia de virtude, né, veja bem, ela pressupõe eu vou falar da virtude no sentido grego, ela pressupõe desde os pré-socráticos nada em demasia. E o Aristóteles vai colocar as virtudes são o epicentro do aprimoramento ético. O que o senhor falou, amizade, né? Para Aristóteles era uma categoria ética central. Moderação, né? Era a grande virtude cardeal. Por quê? Significa que o homem virtuoso, que será o cidadão, ele não pode pecar nem pela falta, nem pelo excesso. É a tal da justa medida, que os gregos chamavam de metron. Então vamos lá, o que é o corajoso, né?
em sentido grego, é alguém que nem se acovarda diante das animosidades e nem tem tempestivo e audaz sem controle. O corajoso, ele está meio termo na medianice desses extremos. O Aristóteles vai falar, quem é o generoso? O generoso é um virtuoso. Ele está meio termo, né, do somítico, que é aquele que tem paixão em enriquecer e guardar dinheiro e não gastar, e ao mesmo tempo do perdulário, que gasta compulsivamente. Compulsivamente. Um é compulsivo por acumular e o outro é compulsivo por gastar. O generoso é aquele que gasta quando é necessário, com prudência. Né? E isso Aristóteles vai dizer, virtudes são, veja bem, conhecimentos práticos. Né? Ele usa um termo chamado frônesis, que é a sabedoria prática. Aprende-se a se tornar virtuoso exercendo ações que demandam virtude. Ele vai dizer, não basta eu saber conceitualmente o que é a caridade. Eu me torno caridoso exercendo ações caridosas. Então, é um conhecimento corporal que também envolve a dificuldade. Porque ser caridoso significa abrir mão de algo em prol de outro, né? Equilibrar, né, meus gastos e minhas necessidades. E o Jigoro Kano, a gente pode interpretá-lo aristotelicamente dizendo que o judô é uma prática promotora de um equilíbrio virtuoso à medida que eu treino e interajo no campo da física, no campo da bios, com o outro, que é o meu adversário e, ao mesmo tempo, o amigo que vai me fazer desenvolver essas virtudes. Você mencionou aqui que você foi também professor, hoje você é um professor universitário, mas você foi professor de escola ensino médio. De ensino médio. O Marco Aurélio da Gama mencionou que o estudo do judô, a prática do judô dentro da escola, às vezes não tinha um espaço bom para fazer isso, e às vezes ele tinha que competir com o menino que estava ali no judô, mas estava ouvindo a pelada lá, o futebol correndo solto de gritos e tal, e às vezes a competição é muito difícil com os outros esportes. Você, quando foi professor, você era professor de educação física ou você dava aula de judô no ensino médio? Eu era professor de educação física e eu sempre fui um defensor de que uma multiplicidade de práticas corporais culturais entrassem no ambiente escolar. Por quê? O esporte, ele é um conteúdo corporal da história da humanidade, sim, mas não é o único. A gente tem os jogos e brincadeiras populares, as danças, as artes marciais, o bushido, né? A capoeira, que para mim ela é dentro da nossa tradição fantástica, né? A capoeira, ela é uma prática histórica de negros que aprendiam a se defender simulando lutas, né? Então, ela tem as cordas que são símiles aos rituais de iniciação das faixas, e elas envolvem musicalidade, elas envolvem declamação poética, envolve esse elemento oral. A capoeira é de uma riqueza rítmica corporal que, a meu ver, ela não poderia estar fora das escolas brasileiras. Mas existe, assim, me desculpe o termo, um reacionarismo e, ao mesmo tempo, uma inércia escolar, né, que, dentre pensar em novos elementos a ser introduzidos na escola e manter o continuismo, parece que o continuismo é o que menos traz problemas. E como nós somos, veja bem, tributários, sem demérito, do futebol como grande componente esportivo coletivo, a partir do qual a brasilidade se apropriou, e no futebol ela identifica uma forma de lidar com os seus dissabores, se reapropriar da sua corporalidade. É claro que ele entra nas escolas, mas ele não pode ser o único componente motor presente na educação física. Por quê, doutor? Se a função da escola é preparar para a existência, então tem um componente científico? Tem. Tem que ter um componente filosófico, sociológico? Tem.
né? Ao contrário do que os políticos que fazem de tudo para retirar. Tem que haver um componente de ampliação da cultura motora também. Então a gente tem que ter, além do futebol, a dança, a arte marcial, porque quanto mais eu alfabetizo motoramente os jovens, mais eu estou oportunizando eles a experiências edificantes que vão redundar, por exemplo, quando eles forem adultos, em praticarem dança de salão, correrem na praia, fazerem musculação, porque eles vão se sentir motoramente motivados, porque as experiências foram também edificantes. E isso tudo é prevenção primária. Quiçá na fase de idoso. É isso daí. Que se você tem esse histórico de valorização. Perfeito. Do corpo. É fácil você, como idoso, continuar mantendo uma atividade. Agora, Perfeito. se você tem um hiato imenso aí, você fez esporte até os 10 anos, depois nunca mais. Perfeito. Ou então, como o senhor falou, dentro de valores de uma moralidade social e pública, em que, por exemplo, o corpo da mulher era aquele que tinha que ser vestido para ela ser do lar. Então ela foi recalcada, cerceada, porque a gente experimenta o corpo movimentando e vendo os graus de liberdade dele, né? E essa mulher que foi cerceada durante os anos 40, 50, 60, nos anos 80 e 90, não basta você chegar para dizer, agora você tem que caminhar, você tem que fazer musculação. Ela não tem esse núcleo que vai motivá-la para se engajar nessas atividades. E aí vem, pela inércia, os males cognitivos, as doenças hipocinéticas, a artrose, as dores musculares, a sarcopenia, e aí a obesidade. Ela vai ter que combater isso com fármacos. E se for de classes populares, isso é muito caro para ela. Agora a obesidade é transmitida com caneta, né? É o que se fala hoje, né? Olha só, eu fiz uma pesquisa como eu comentei no início, eu fiz uma postagem sobre aqueles estupradores. Houve umas respostas das pessoas no meu Facebook. Eu botei na inteligência artificial, na minha inteligência artificial. Eu botei esta pergunta: para que servem os colégios? Foi simples, curto e grosso. Resposta: eu vou botar só os subtítulos, não vou fazer os comentários. E primeiro ele responde, a inteligência artificial respondeu: os colégios existem para cumprir várias funções fundamentais na sociedade. Eles não servem apenas para transmitir conteúdos, mas para formar pessoas. E aí vem os subtítulos: transmissão de conhecimento, para isso que serve o colégio; desenvolvimento intelectual, para isso que serve o colégio; socialização; formação cidadã, os colégios servem para isso também; e preparação para a vida profissional; e o último é desenvolvimento pessoal. Então, realmente, o colégio não serve só para ensinar química, nem física, nem matemática, nem a língua mãe, né? Aí a inteligência artificial faz um resumo disso tudo. Diz assim: os colégios existem para transmitir conhecimento, formar cidadãos, desenvolver pensamento crítico e preparar as pessoas para viver e trabalhar em sociedade. Que é o que você disse aqui hoje em vários momentos. Que era o sentido da educação grega, da academia grega, né? Com Platão e Aristóteles. O sentido da academia ateniense era esse: formar para a polis, né? E por isso que o jovem, veja bem, acho que é o Protágoras do Platão, ele vai dizer: o jovem, ao entrar na academia, saindo da vida doméstica, a academia vai fazer a transição para a vida pública, quando ele for adulto, para ser o cidadão da polis. E aqui, ele vai começar com educação física, que era ginástica. E a ginástica era luta e dança. Então, o início da educação do jovem era ginástica, luta e música
luta e dança e música, né? A arte das musas, que eram as artes da sensibilidade e do corpo. E depois ele iria para retórica, oratória, geometria, ética, né? Era uma preparação ampla da academia para que depois, à frente, ele fosse ser um cidadão engajado na polis. Né? É o sentido da educação. Hoje a gente vê deturpações aonde, ao que parece, e eu fico muito à vontade para falar, porque eu venho vivenciando isso, principalmente quando o ministro da Educação do governo Temer assumiu, o projeto que era enviado para as universidades e escola é formar imediatamente para amanhã ir ao mercado de trabalho. Mas isso não é o sentido da educação. Isso é instrução. Você quer reduzir a educação ao componente instrucional. Mas a educação ela é muito mais ampla. A instrução faz parte. Ok. A instrução didática faz parte. Mas não esgota o ato educacional. Ele é muito mais amplo. Existe a dimensão artística, da literatura, da música, né? Existe a dimensão do corpo, das educações corporais, existe a dimensão científica, mas tudo isso com a meta da formação e não com o sentido de alocar imediatamente no mercado de trabalho. Porque essa é a leitura neoliberal, né? Era uma das justificativas também dessa turma de, por exemplo, você tirar a filosofia Sim. e tirar a educação física do currículo, porque o importante é que ele seja bom em matemática. Exatamente. Porque aí é que vai arrumar emprego e o Brasil vai... Computação, né? E daí aquele movimento de que temos que reduzir, até o ministro da Economia falou isso, reduzir esse ensino formador escolástico e aumentar enormemente as escolas técnicas para formar mão de obra. Dirceu Gama, se alguém quiser conversar com você, convidar você para uma entrevista, para uma palestra, que contatos você daria? Bom, posso colocar meu e-mail pessoal. Diga lá. É Dirceu, RNG, que são as iniciais de meus sobrenomes. R de rainha, N de Nogueira e G de Gama. G de Gama. @gmail.com. Gmail.com. Você me deu seu Instagram. Qual é o seu Instagram? E agora eu tenho que ver aqui um instantinho. Não, só que eu esqueci. Eu escrevi seu Instagram na chamada do programa. É exatamente isso que eu estou vendo. Eu vejo aqui agora. Pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma postagem. Dirceu, _Gama, _1971. Não tem nenhuma postagem? Professor. Eu acho que não, sabia? Você tem Instagram, mas não usa. Eu não uso. Eu tenho mais o que os meus alunos criam, aí colocam filmes das aulas, tudo isso lá. Mas esse não tem, não. 1971 é o quê? Quando você nasceu? 1971. Então é Dirceu, _Gama, _1971. Pelo visto é melhor mandar um e-mail, né? Porque... É melhor, e-mail eu abro toda hora, todo dia. E o Facebook, qual é? Também não sabe. Também não sei. Tá bom, tá vendo? A gente da filosofia, filósofo tá sempre com a cabeça na lua. O pessoal dizia isso sobre o filósofo, né? Ó. E quando o pessoal fala em filosofia barata, o que você acha disso? É uma expressão, isso é uma filosofia barata? Na verdade, olha, é uma expressão que eu acho um pouco infeliz, né? Porque o Gramsci falava, todas as pessoas, todo sapiens é filósofo. Você fica inquieto por questões que não são imediatas. A coisa da perplexidade. É da perplexidade. Né? O que funda o filosofar é a perplexidade. Mas a questão é que, justamente, algumas questões são tão profundas, né, que exigem, Sim. E aí a questão da formação, que a gente vá à literatura. Né? E até hoje, a principal forma de você aprender filosofia, né? Eu, como me doutorei em ética, né? É você ver os textos dos grandes filósofos, tá bom? Aristóteles vai dizer,
Qual é a grande referência das ações humanas? Ele vai dizer eudaimonia, a busca da felicidade. Todos queremos ser felizes. Mas para sermos felizes, temos que ser virtuosos. Então isso passa pela educação, por exercer atos virtuosos que nos tornem virtuosos. Por quê? Uma boa polis vai ser uma polis equilibrada. Mas a polis não é uma junção de pessoas, então pessoas equilibradas vão dialogar equilibradamente. A trajetória do Aristóteles, do Ética Nicômaco e Ética Eudemo até a política, vai evoluindo essa questão, né? O Tomás de Aquino, né, ele era genial também, porque ele vai pegar questões aristotélicas, atualizar naquele clima confuso, conflituoso de Idade Média e recuperar uma série de conceitos aristotélicos. Por que eles são clássicos, né? Porque as questões que eles tocaram, doutor, até hoje são inesgotáveis. São inesgotáveis. Né? Por que Marx é um clássico? Porque as questões que o Marx coloca são inesgotáveis. O Marx vai falar, por exemplo, no Manuscritos Econômicos Filosóficos, a condição humana exige que o sapiens intervenha na natureza. Então ele modifica a natureza para fazer o urbano uma vida social que lhe é mais palatável. A gente cria uma segunda natureza, né? A gente não é como os animais que vivem na natureza original. A gente recria, né, em uma outra escala, mesmo os índios, é a aldeia, é a limpeza, é a agricultura que é neolítica para viver. E o Marx vai dizer, modificar a natureza é um devir humano. Ora, hoje está se discutindo qual é a forma mais efetiva de se extrair terras raras dos minérios. Isso é mudar a natureza. Olha só, nós vamos fazer um programa, já combinamos, já está fechado, não tem a data ainda, sobre filosofia. Te agradeço muito, Dirceu, foi para mim um super programa, aprendi muito com você mais uma vez. Geraldo, muito obrigado. Se despeça aí, você tem 15 segundos para dar um tchau. Agradeço ao Dr. Milagres, agradeço ao Geraldo a oportunidade e só vou reiterar que iniciativas como essa são fundamentais porque nada é mais gratificante para o professor do que compartilhar com as pessoas os seus conhecimentos.